Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela retomada da nossa escola bíblica dominical. Privilégio do Senhor estarmos juntos, podendo estudar a palavra do Senhor. Além das pessoas que assistem online, há também algumas pessoas que têm sido abençoadas assistindo depois, algumas pessoas que eu faço aconselhamento, que faço discipulado. Nós temos, apesar de um número baixo aqui presencial, a gente tem abençoado mais algumas vidas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai, pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Agradecemos, Pai querido, porque o ano de 2021 se foi e nós podemos novamente retomar os nossos estudos. Em 2022, queremos conhecer mais do Senhor, também conhecer mais do nosso coração, para que nós possamos, Pai, mudar, transformar e nos assemelhar a Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez estamos unidos e reunidos, seja presencial, seja através da internet, para ouvir a palavra do Senhor. Temos tratado, desde meados do ano passado, dos pecados intocáveis, os pecados sutis, aqueles pecados que muitas vezes nós os permitimos. Estávamos falando no final do ano passado a respeito das ervas daninhas da ira, que eu chamei de filhas da ira. Como já tem um bom tempo, já tem quase um mês que nós tratamos deste assunto, eu vou fazer uma revisão um pouco mais longa, tá? Para que nós possamos pegar esse assunto e retomar com mais propriedade. Falamos no último culto que é normal pensarmos em ira em vista de apenas alguns episódios, uma situação que explode aqui, uma coisa que acontece ali. Ficamos com ira e depois nos acalmamos. Às vezes nós pedimos desculpas à pessoa com que nos enfurecemos, outras vezes deixamos para lá. E assim nós podemos, muitas vezes, como cristãos, achar que essa é a maneira certa de enxergar o pecado da ira. São coisas que acontecem. São coisas que no dia a dia realmente acontecem e nós temos que lidar com elas e apenas continuar caminhando. Fazem parte da nossa vida. Mas o problema é que, segundo as Escrituras, ira é pecado. E ira, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada daquelas que nós chamamos de ervas daninhas ou filhas dela, que sempre a acompanham. O evento da ira pode ser pode ser uma ação momentânea, mas como lidar depois pode trazer outras consequências. Começamos a falar primeiramente do ressentimento, que a ira que fica guardada no peito, ela brota no coração da pessoa que foi maltratada e acha que não pode fazer nada a respeito da situação. Então não é algo que é resolvido mesmo que momentaneamente, mesmo que superficialmente, mas aquilo fica guardado no coração. Então causa uma coisa que chama-se ressentimento. Pode ser muito mais difícil lidar com o ressentimento do que com a ira. Evidente, porque em muitos casos a pessoa ela continua uma semana depois, um mês depois, a lamber as feridas. O que é lamber as feridas? Fica trazendo à memória aquilo que já aconteceu. Muitas pessoas com quem eu falo, elas falam que esqueceram, falam que perdoaram, mas elas continuam dia após dia, trazendo à memória aquilo que veio a trazer a ferida, relembrando muitas vezes a injustiça que sofreram. Quando o ressentimento ele não passa, quando o ressentimento ele não é tratado, ele vira amargura. Amargura é o ressentimento que se tornou num rancor contínuo. Ele acontece hoje, acontece semana que vem, mês que vem.
E se você citar daqui a 2 anos, a pessoa continua amargurada em relação à situação que aconteceu. Olha, mas aquela situação que aconteceu no verão de 2010, você fez isso. Amargura. Enquanto o ressentimento ele se dissipa com o tempo, a amargura ela continua a crescer e a apodrecer, aumentando o grau de indisposição. Alguém é maltratado de alguma forma, é verdade, não é real, não é algo que vem da cabeça da pessoa. Em vez de buscar resolver a questão, a pessoa deixa o ressentimento inflamar e transformar-se em amargura com o passar do tempo. Talvez a pessoa tenha buscado resolver a questão, mas o terceiro não aceita, não quer nenhum tipo de conversa. Em vez da pessoa simplesmente abrir mão, ela continua retendo no seu coração. Certamente, a pessoa que tem a amargura, ela pode viver isso em qualquer relacionamento, mas infelizmente ele acontece entre as pessoas que são mais próximas. Você não mantém a amargura de uma pessoa que você não tem contato. Você não mantém a amargura do cônjuge, do filho, do pai, do irmão. A amargura é algo de pessoas que são próximas a nós e que muitas vezes nós nos importamos. É como se o nosso coração não aceitasse que essa pessoa que deveria ser tão grata, essa pessoa que deveria ser tão próxima, ela não pede perdão ou não libera perdão. Mas a amargura, ela pode piorar. A amargura, ela pode entrar num estágio mais depreciativo. Chama-se inimizade, hostilidade, também tratamos no final do ano passado. São palavras sinônimas e denotam um nível mais elevado de má vontade ou animosidade do que é produzido pela amargura. É um estágio pior do que a amargura. Enquanto a amargura pode, de certo modo, ser acompanhada de um comportamento civilizado, a amargura ela gera aquele mal-estar interior, mas às vezes ela não é exteriorizada. No caso da inimizade, no caso da hostilidade, você tem que demonstrar exteriormente. Você demonstra para a pessoa que você está insatisfeito com ela. E não só demonstra, mas você também começa a agir de uma maneira agressiva. Quase sempre a pessoa faz isso denegrindo o objeto da sua hostilidade, falando mal. Ela não consegue mais reter no seu coração. Não consegue mais ficar apenas com ela. Aquilo tomou uma proporção tão grande que aquilo é como se fosse um vômito. A pessoa tem que falar. Faz um comentário da pessoa, um comentário maldoso aqui, planta uma semente de discórdia ali. Além disso, embora a amargura possa ser abrigada no coração, a inimizade e a hostilidade geralmente espalham seu veneno de modo a atingir outras pessoas. Eu não estou satisfeito mais em apenas querer fazer mal para outros. Eu quero que também outras pessoas saibam deste mal e também se aliem a mim no sentido de fazer mal àquele que me maltratou. Mas não para por aí. Nós temos a condição do ódio, que é pior do que a condição da hostilidade e a condição da amargura. Nós temos vários exemplos na Bíblia, e nós lemos ano passado vários desses exemplos, e eu só vou citá-los nesta manhã. Esaú passou a odiar Jacó, porque roubou a sua primogenitura, roubou a sua bênção, a bênção do seu pai, e ele começou a odiá-lo de tal monta que ele desejou e planejou matá-lo. Os irmãos de José, estava lendo essa semana, os irmãos de José tinham um sentimento de amargura tão grande, tanta hostilidade contra José, porque ele era o preferido do pai, porque recebia roupas melhores, porque era mais amado, que eles passaram a odiá-lo
Tiveram medo que ele fizesse mal de alguma outra forma, então eles eliminam o mal, colocando ele lá na cisterna e depois vendendo ele para Potifar. E aí, finalmente, nós citamos na semana passada no ano passado, o exemplo de Herodes. Herodes, ele tinha um ódio profundo em relação ao João Batista, porque João Batista, ele trazia à tona o relacionamento incestuoso, o relacionamento pecaminoso dele com a sua cunhada. E quando João Batista falava contra ele, ele mostrava o seu ódio. É provável que nem eu, nem você associa ódio a planos de assassinato. Talvez você não chegue a um nível de ódio, porque você, pelo menos em regra, tem ouvido a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que fazer algum tipo de diferença na sua vida. Então, dificilmente você vai chegar ao ponto de estabelecer e criar planos para matar um terceiro. Nós vemos isso tanto, no final do ano, teve uma saidinha do ano novo, do Natal, sei lá. Uma das pessoas que é figurinha carimbada, né, em todo ano, quando tem essas saídas de Natal, é a Suzane Richthofen, que ela planeja o assassinato brutal dos pais através do namorado e do irmão dele. Você acha que ela estava ali preocupada apenas com dinheiro ou tinha algo a mais? Ela planejou algo muito mais grave. Era algo que tinha uma raiz muito mais profunda. A figura da moça lá que esquartejou seu marido, independente da razão, independente do cara ter sido um mala que aparentemente ele foi, agressivo e tudo mais, ela criou aquela amargura no coração e ela continuou alimentando aquilo até que ela planeja assassinar o seu marido, e depois o esquarteja, e depois dá o testemunho, entendeu? Dizendo que realmente fez aquilo, dizendo onde estava todo, falando como que foi feito. É provável que nenhum de nós associe ódio com planos de assassinato. Muitas vezes, contudo, pensamos em nos vingar de alguém que detestamos. Nós estabelecemos planos nas nossas mentes. Não ousamos colocar nossos planos de ação, não. Mas sentimos uma alegria perversa em executá-los em nossa mente. E isso também é um sinônimo de ódio. E o último tema que nós vimos no final do ano a respeito das filhas de Aira é a discórdia. Discórdia é o último nível, acima de ódio, acima de ressentimento e hostilidade, porque abrange pessoas no sentido de grupos. Não é apenas um mal-estar de uma pessoa contra outra pessoa, ou um mal-estar de uma pessoa que alcança outras pessoas. Não, são grupos que se odeiam. Quando eu vejo, e não vejo, jogos de futebol, vejo aquelas brigas de torcida, e aí eu fico imaginando você colocar um grupo de corintianos e palmeirenses, um grupo de flamenguistas e depois junto com o vascaínos ou fluminense, sei lá, não sou muito aficionado a essa área do futebol, mas a gente vê as pessoas, elas com um ódio do outro. Não é simplesmente um amor exagerado àquele time do coração, mas é um ódio das pessoas. Estava comentando com a minha esposa ontem que um primo meu, ele casou, e aí na parte de trás do salão, ele não é religioso, mas na parte de trás do salão estava lá a bandeira do Corinthians. A que ponto uma pessoa que está casando, coloca a bandeira do Corinthians, está disposta a defender o seu time? Então, esse é um exemplo, mas a gente vê muitos exemplos de países, ou de estados, ou de povos que se odeiam, e a gente vê aquela história, por exemplo, do Romeu e Julieta, em que a gente vê que a família de um odiava o outro ao ponto de preferir que o filho tivesse morto. É melhor você estar morto a casar com essa família. Isso chama-se discórdia. Descreve um conflito visível ou confusão entre grupos.
e não tanto entre indivíduos. Se examinarmos bem essas ervas daninhas, ou as filhas da ira, nós notaremos a intensificação, a escada, que você pode pensar nela subindo em intensidade ou descendo em degradação do ser humano. A ira, ela nunca foi algo que aconteceu e pronto. Se ela não for cortada pela raiz, ela transforma-se em amargura, de amargura em hostilidade, de hostilidade em vingança. E é por esse motivo que Paulo, ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse versículo nós já meditamos, que não é falando de uma possibilidade de haver ira sem pecado. Não é algo que Paulo está mandando você irar, irai-vos, parece que você está recebendo uma ordem. Não, mas é porque tem consequências. Como então lidar com a ira? Como então lidar com as ervas daninhas da ira, com as suas filhas? Como cortar o mal pela raiz, de modo que o sol não se ponha sobre ela? E foi a última coisa que nós falamos na última escola dominical de 2021. Eu falei para você que eu iria apresentar para você 3 passos básicos, coisas simples, que vão ajudar você a matar esta ira, este ódio no coração, este sentimento que nasce no coração através de uma ação pecaminosa de alguém, ou muitas vezes de você, e que você não consegue se desvencilhar. É como um carrapicho que prende na meia quando você está andando no meio do mato. Primeira coisa que nós temos que observar, a mais importante de toda, é que nós temos que levar em conta a soberania de Deus em todas as situações. Qualquer situação que for que aconteça, quem está no controle de tudo é Deus. É difícil você ver Deus em meio a um momento em que você está sendo massacrado, ou que o seu coração está amargurado. Pessoas acordam de noite sem conseguir dormir, desesperadas aquela pessoa fez aquilo comigo. Dificilmente nós conseguimos ver Deus, mas o melhor remédio para isso é ver Deus. Essa noite eu estou melhorando rapidamente da minha gripe, que eu não sei que gripe foi essa ou não. Essa noite tive um acesso de tosse, ainda estou com um pouco de coriza, e o meu nariz fecha. E se não fechasse também eu respiraria com a boca aberta, é um costume meu ruim. E o que acontece é que seca a garganta, e ao secar a garganta, automaticamente eu tenho um acesso de tosse. Eu tomei um pouco de água, e se eu não tomasse aquela água, o que ia acontecer é que eu iria continuar tossindo até que aquilo passasse. A mesma coisa é com a ira, é com a amargura. Se você está sentindo alguma coisa desse tipo, você tem que começar a enxergar Deus na situação. Seja no momento em que ela ocorreu, seja depois que ela ocorreu. Começar a pensar nessa situação dentro da ótica de Deus. Deus não instiga, não leva ninguém a pecar contra nós. Lá em Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Ele não tenta ninguém, mas Ele permite que essas coisas aconteçam. E a permissão tem sempre um objetivo. As situações e manifestações de ódio na nossa vida, ou através da nossa vida, tem sempre um objetivo. Geralmente é para que nós fiquemos mais parecidos com Cristo. Mas como? A permissão de Deus, com a minha explosão, a minha falta de controle, ou a minha amargura em relação à tratativa ou mal-estar que aquela pessoa está trazendo sobre a minha vida, pode refletir algo divino. Se você é aquele que está explodindo, Deus está mostrando que você ainda tem coisa para ser tratada. É um exemplo que eu sempre dou. O sol, ele pode tanto fazer a plantinha crescer, como pode fazer a plantinha secar.
Jonas. Jonas, depois de profetizar contra Nínive, ele está cansado e ele deita, e está um sol muito forte. E Deus faz com que uma semente de aboboreira germine. E o sol, ele tem uma função perfeita ali, porque faz com que aquele ramo sobrenaturalmente ele cresça. E faz uma sombra sobre a cabeça de Jonas. Mas passado algum tempo, Deus permite que o sol intensifique. E quando intensifica, aquela árvore que trazia sombra para Jonas seca. E ele começa a sentir o desconforto do sol. E ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então o sol, ele pode trazer tanto o crescimento como trazer à tona aquilo que ainda está escondidinho no seu coração. E é assim que nós somos tratados para sermos mais parecidos com Cristo. Quando os irmãos de José pecaram de modo tão grave contra ele e o venderam à escravidão, o rapaz não ficou amargurado e até lhes explicou depois. Gênesis 45:8. Abre, Menise, por gentileza. Gênesis 45:8. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e assim como governador em toda a terra do Egito. Então, houve uma situação, ele foi maltratado, ele foi vendido, ficou como escravo, depois disso foi preso, passou anos a fio numa cadeia que não tem nada a ver com direitos humanos, e no momento em que Deus restaura a sua sorte, ele está diante daqueles que são os seus malfeitores. E aqueles homens, ao verem a situação, ficam morrendo de medo de que José use a autoridade, que seria algo comum, natural, contra eles. Mas ele não havia amargura no coração de José. Não havia ódio, ressentimento, hostilidade. E ele responde: não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Sei que José disse isso quando já era a segunda pessoa mais importante do Egito. Contudo, suas palavras eram verdadeiras, desde o dia em que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Segundo a Bíblia, durante o tempo em que foi escravo na casa de Potifar e ficou na cadeia por um crime que não havia cometido, José nunca se mostrou amargurado. Se você lê o livro de Gênesis, a história de José, você não vê na palavra, nas conversas de José, a amargura. Você não vê uma pessoa remoendo, uma pessoa planejando, tentando de alguma maneira fazer mal àqueles que fizeram mal. Na verdade, a Bíblia afirma que ele realizou muito bem as suas obrigações. E certamente, esta não é a atitude de alguém amargurado. Se você tiver contato com alguém que é amargurado, ressentido, hostil, você vai ver que a pessoa não consegue fazer nada direito. Nada direito. Porque o coração dela está ocupado com outra coisa. De uns tempos para cá eu tenho auxiliado a minha irmã, que não tem nada a ver com amargura, ódio, mas tem a ver com ocupações. Ela é uma profissional de odontologia de sucesso lá em São Paulo, no bairro chique de Moema, e muitas vezes ela perdia mais de 2 horas fazendo parte de documentação, algo que para mim é simples. E eu falei para ela: o custo, o tempo que você perde se preocupando com isso, você poderia se preocupar se aprimorando no seu trabalho. E eu sei que enquanto ela estava trabalhando, ela tinha em mente que ela precisaria acabar aquela documentação e ela precisaria fazer aquilo. E quando a cabeça ela está dividida, você não consegue fazer a coisa de uma maneira correta. E a amargura, ela faz exatamente isso. Então, quando a gente vê a figura de José, ele era conhecido como uma pessoa que fazia trabalhos excelentes. Um outro exemplo que a gente podia dar é o de Daniel.
Daniel, escravo, fora da sua terra, e ele executava o trabalho com excelência, tanto que ele não era encontrado de maneira nenhuma em falta. Pessoas amarguradas não conseguem fazer isso. Ele era tão respeitado por Potifar, e o carcereiro, que os dois lhe delegaram tarefas de grande responsabilidade. Descobri que crer de coração na soberania de Deus é a minha primeira defesa contra a tentação de permitir que a ira domine meus pensamentos e emoções, e não só a ira, mas qualquer sentimento ruim, de falta, de preocupação. Será que vai haver a provisão? Será que vai haver a cura da saúde? Será que vai haver o alívio das dores? Será? Essa pergunta será, ela tem levado muitas pessoas a gabinetes de psicologia, porque estão depressivas, porque elas não sabem em quem podem confiar. Mas se você consegue identificar a soberania de Deus, naturalmente o seu coração ele acalma. Não que ele não vá se preocupar, não que ele não vá sentir, mas há um conforto, há algo que envolve o nosso coração, o nosso corpo, e é como se fosse um grande bálsamo, um grande alívio. Então, Jó passou por um momento muito doloroso na vida dele, né? Então, eu lendo o livro de Jó, aí eu li o capítulo 37, 38, né? Eu creio assim, quando Deus começou a perceber que a amargura começou a aparecer, começar a inundar o coração de Jó, ali pelo capítulo 37, a partir dali do 37, que ele começou a realmente questionar Deus de verdade, aí Deus entrou na história e começou a argumentar. Aí Deus começou a mostrar para ele onde você estava, Jó e tal. E aí Deus começou a falar com ele, e aí ele ficou calado. E aí chegou um momento, acho que é o 38, e aí ele falou assim, colocou a mão na boca e falou assim, ficou em silêncio. Você acha realmente, Benícia, que Deus ele só passou a agir? Não passou a agir, mas eu falo assim. Foi isso que eu disse. Você disse assim, você falou assim, depois que Deus viu que Jó começou a reclamar, aí Deus agiu. Não, tá, deixa eu corrigir. Corrija bem corrigido. Tá, deixa eu falar assim. Porque Jó passou por um momento muito doloroso. Então, assim, acredito assim que a amargura começou a tomar conta de Jó de uma forma maior. A partir, assim, que eu entendo que a partir do não tem problema, continua voltando. A partir do 37, parece que começou a tomar conta maior do coração de Jó. Ali parece que ele começou a questionar mais a Deus diretamente, ficar mais revoltado. Ali Deus realmente começou a falar diretamente com ele. Onde você estava, que parece que ficou mais grave a situação. Só não atrele a ação divina de Deus à ação pecaminosa de Jó. Não atrele. Você tem que entender que o coração de Jó ele foi desmantelando, ele foi perdendo a sua fé, porque ele parou de confiar em Deus. Aquele Jó no começo que tinha perdido, e quando a gente imagina que quando o fato ocorre é onde a coisa é mais dura, ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens e toda a sua saúde. Naquele momento, seria o momento em que ele teria que murmurar, e ele não faz isso. Ele pega e exalta o nome de Deus. Então o que acontece é que a fé dele vem sendo desconstruída por ele mesmo, até que chega um momento em que ele realmente mostra o coração, que é a figura do sol que eu falei. O sol simplesmente mostrou aonde estava o coração de Jó. E aí a partir daí, sol não... com Jó? Você misturou sol com Jó? Sim, o sol da situação. O sol da situação, ele veio intensificando o coração de Jó de tal maneira que ele mostra o que realmente estava no seu interior. Aquele homem que disse que confiava, aquele homem que disse que fazia os sacrifícios, aquele homem que amava e que confiava, ele mostrou que na verdade ele não confiava. E aí o que acontece é que dentro dos planos de Deus, e não por conta
de ser capítulo 37, 38, o Jó estar amargurado, Deus ele tinha um plano, porque a gente só vai ser tentado até o limite das nossas forças, e aquele era o plano de Deus. Chegou o limite, Deus ele começa a agir, mas não porque Jó estava agindo daquela maneira, porque era o momento de Deus, e aí ele faz o que tinha que fazer. Exatamente. Tá? Senão a gente entra numa condição que Deus ele não é soberano, em que ele age de acordo com as nossas necessidades. Aí Deus ele vira um gênio da lâmpada para nós. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme em relação a isso. Tá? Então a gente vê isso em José, a gente vê isso em Jó, a gente vê isso em Daniel e muitos homens da Bíblia. Descobrir que crer de coração na soberania de Deus é a minha primeira defesa contra a tentação de permitir que a ira domine meus pensamentos e emoções. A ira ela acontece, ela é pecaminosa, mas você não pode permitir que ela domine você. As situações elas ocorrem, nós vivemos num mundo pecaminoso. E esse mundo pecaminoso, ele nos leva a tomar decisões e ações erradas, que continuam sendo pecaminosas, mas nós não podemos permitir que isso nos domine. É o que nós já falamos sobre depressão. A depressão ela vem, a tristeza ela vem, nós somos impactados, nós tivemos a perda do nosso querido irmão Cláudio, é uma situação que abala os corações, mas você não pode se permitir dominar por uma situação como essa. Se quero mesmo lidar com a tentação, preciso lembrar-me de que as atitudes de outra pessoa ou outras pessoas que despertaram a minha ira estão sob o controle absoluto de Deus. Nós não podemos esquecer disso nunca. Mas nós esquecemos? Esquecemos. Pastor Paulo, você esquece? Esqueço. Embora as atitudes sejam erradas em si, Deus irá usá-las em meu benefício, como José disse aos seus irmãos. Luísa, Gênesis 50, 20. 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então havia um propósito, havia um objetivo. Deus viu que eles planejaram o mal contra ele, isso é real. É planejamento do ódio, aquilo que a gente já trabalhou. Eles tiveram ódio de José e planejaram a morte dele. Apenas Deus pegou isso e transformou uma coisa ruim em coisa boa. Porque, nossa, só o exemplo de José não precisava citar mais nenhum exemplo. E mesmo assim, nós continuamos agindo com amargura, com ódio, ressentimento, com hostilidade. Porque ele olhar o passado, se ele voltar ao passado, ver tudo que os irmãos fizeram, ele deu perdão total aos irmãos. Mas agora, esse minuto atrás, me veio na mente Estevão. Gente, ele era um ser humano de carne e osso como nós. E ele falou assim, ele orou, apedrejado, e ele falou assim, Deus, perdoa que eles não sabem o que fazem, e era homem de carne e osso igual nós. Que atitude foi essa? Primeiro, nós temos que sempre lembrar que pessoas como Estevão e Daniel e Jó e todas essas pessoas, para agirem dessa maneira, eles receberam uma porção de graça sobrenatural de Deus. Não é algo normal. Não é qualquer pessoa que fosse apedrejada que ia reagir como Estevão. Não é que Pedro ia ser apedrejado, ele ia reagir como Estevão. Pessoas específicas que têm propósitos específicos de Deus, Deus ele derrama uma porção maior de graça para que as pessoas elas possam suportar aquela situação e assim agir de uma maneira diferente. Mas tudo é o Espírito Santo. Como já observei, o bem talvez seja a oportunidade de ficarmos mais parecidos com Cristo. Mas pode ser que Deus tenha outros objetivos em mente, como de nos preparar para tarefas maiores. No caso de José, aquela permissão de Deus foi para que toda a linhagem que
veio de Abraão, Isaac e Jacó não perecesse, porque houve uma grande fome na terra. E aí José ele foi colocado naquela situação ímpar, para que ele, como um bom administrador, ele pudesse gerir a fome de todas as pessoas, inclusive dos seus irmãos, aqueles que iriam dar continuidade, sendo pai de Davi e na sequência depois pai de Jesus Cristo. Pode ser que Deus tenha outros objetivos em mente, como de nos preparar para tarefas maiores, e Deus faz isso também. Ele permite que nós passemos por dificuldades, que nós sejamos moídos de tal maneira que nós venhamos a fazer algo diferente dentro do reino dele. Pessoas como Estevão, como Jó, como José, pessoas como Jeremias, Elias, são pessoas que passaram por grandes períodos de dificuldade porque eles tinham missões diferentes. Ainda hoje, pessoas como eu e você podemos ter algumas missões de Deus, que para isso é necessário que nós padeçamos dores, dificuldades, enfermidades, para que nós possamos testemunhar. Algumas vezes eu converso com a Diene, converso com a Lurdinha, e elas compartilham a dificuldade física delas. E eu sinceramente não sei qual o propósito de Deus para isso. Não vejo, não consigo entender. Mas Deus tem um propósito. Eu lembro que já citei para vocês algumas vezes isso, em que tem um livro do John Piper, que ele teve câncer, e que ele coloca, o título do livro é Muito Obrigado pelo Meu Câncer. O propósito de Deus permitir que aquele homem tivesse um câncer verdadeiro, não foi um câncer superficial, um câncer com quimioterapia, um câncer com radioterapia, com iodoterapia, câncer com dor, com mal-estar, com cabelo caindo. Um câncer como esse ele viu como uma oportunidade para ele poder testificar e testemunhar, e inclusive escrever este livro. Então Deus, ele permite lutas e dificuldades para que nós possamos executar serviços específicos para Cristo, para Deus. Talvez nunca saibamos porque Deus permitiu uma situação que fez despertar a nossa ira, que é o nosso foco nesta manhã. Importa saber que, por mais difícil que seja a circunstância, e por mais forte que seja a tentação de explodir de ira, Deus tem o nosso bem em vista. Pessoas que têm problema de ira sofrem. Algumas pessoas eu já tratei com problema de ira. Sofrem. A pessoa chega um momento em que ela fica consciente de que a ira dela é errada. Não é uma ira que explode e a pessoa não tem controle. Não, a pessoa sofre com aquilo. Talvez nunca saibamos, porque Deus permitiu uma situação que nos fez despertar a ira. Importa saber, por mais difícil que seja a circunstância, e por mais forte que seja a tentação de explodir de ira, Deus tem o nosso bem em vista. Refletir seriamente nesta grande verdade, a soberania de Deus, é o meu primeiro passo para desarmar a ira e impedir que ela crie filhas, ou que tenha ervas daninhas que tomem conta do nosso coração e nos tornem pessoas ressentidas, amarguradas, quem sabe mais. Eu vou dar a introdução, nós ainda temos 6 minutos, eu não vou parar agora não. Segundo ponto, segundo lugar, devemos pedir que Deus nos capacite a crescer em amor. E aí a oração. Você já meditou na soberania de Deus? Mas você identifica na sua vida a ira, as suas filhas. E você tem que começar a pedir a Deus que o capacite a agir de uma maneira diferente. E aí eu trago de novo à tona o tema de Jó, o tema de Daniel, Estevão, José. Pessoas que em algum momento devem ter clamado a Deus pedindo mais graça.
É algo que de meados de 2021 para cá eu mudei. E eu falo, Deus abençoe e te conceda graça. Porque nós precisamos de graça para vivermos neste mundo que nós estamos vivendo. E não como, você falando de amor, não como reza, mas é algo que muitos admiram, eu acho muito bonito, mas é reflexivo. A oração São Francisco, eu acho muito reflexivo para a vida. Nós temos que sempre entender, e a Menise ela traz a palavra reza. Reza e oração, nós já falamos, é a mesma coisa. O problema é você ter uma repetição sem meditação no coração. E mesmo uma oração, ela pode ser uma repetição sem meditação no coração. Ela citou a oração de São Francisco. E a oração de São Francisco, se ela for feita de uma maneira mecânica, ela também é uma reza. Então a reza, ou a oração, ela fica maculada quando você não medita naquilo que você está falando. Que é o que acontece muitas vezes na leitura das Escrituras ou na entonação de cânticos. Em 1 Pedro, uma carta que instiga os leitores, nós estamos meditando, nós já estamos finalizando o capítulo 4 de 1 Pedro, instiga os leitores à busca da santidade, mesmo em tempos difíceis. E o apóstolo Pedro continua enfatizando a importância do amor fraternal, ou seja, do amor entre os irmãos. 1 Pedro 4,8, Rosângela, por gentileza. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, acima da ira, acima da amargura, acima do ressentimento. Quando você está com frio, deitado na cama, e você está coberto por um lençol, o que você faz? Além de me abraçar, amor, não vale falar isso. O que você faz, Lu, quando você está com frio e você está coberto só com um lençol? Pega um outro, ou um cobertor, alguma coisa que cubra não só o lençol que você já está cobrindo, mas também todo o seu corpo. Se você vai sair em um tempo que está muito frio, tem uma roupa que a gente, em Brasília, é quase que impensável você usar, chama-se sobretudo. Então, o que ele está falando aqui, e aí nós vamos voltar depois do intervalo com esse versículo, antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Nós temos ira, temos amargura, ressentimento, mas nós temos que ter muito mais amor. O amor, ele tem que ser usado como uma capa que envolve tudo. E o que acontece é que a ira, debaixo do amor, ela morre. O ressentimento, debaixo do amor, ele acaba. Vamos para o nosso intervalo. São 10 horas e 27 minutos. Quando for 10 horas e 45 minutos, nós vamos estar retomando esse tema. Quero pedir que você não se disperse e volte conosco daqui a 15 minutos. Que Deus te abençoe e te conceda graça.